Então vamos lá então, pessoal. Essa aula de hoje, ela é a primeira aula do bloco de respiratórios, então é uma aula sobre anamnese. Deixa eu projetar ela aqui. A gente vai falar sobre anamnese. Ok. Tá dando para ver todo mundo aí? Tá tudo certinho? Beleza. Então vamos lá. Anamnese. Pessoal, primeira coisa. Quando a gente se depara com uma figura dessa aí, né, eu acho que essa figura ela vem bem a calhar nos tempos de hoje, né? A impotência que a gente está tendo frente a esse vírus, né? É a visão da impotência do médico frente a uma condição que a gente ainda não conhece muito bem. Veja só, a arma que a gente tem, na grande maioria das vezes, é as nossas mãos e a anamnese bem feita. Então, a anamnese na pneumologia, ela nos dá, ela subsidia a gente para um exame físico orientado e bem feito. Então, quais são os objetivos nossos hoje? Reconhecer e aprender a utilizar dados referentes à anamnese, com foco na semiologia respiratória, reconhecer e entender os principais sinais e sintomas respiratórios, entender a importância dos antecedentes familiares, pessoais, hábitos, história epidemiológica para as patologias respiratórias e aprender e demonstrar no exame físico geral e específico da patologia respiratória que a gente vai ver na próxima aula, que é de exame físico, beleza? Bem, a gente vai seguir esse fluxograma. Primeiro a gente vai falar de anamnese, né? Depois, né, na próxima aula de exame físico, e depois a gente vai falar de exame complementar. Então, o nosso bloco ele consta da aula de anamnese, da aula de exame físico, da aula de dispositivos inalatórios e PicFlow, e da aula de radiografia e exame de imagem, tomografia. Tudo bem? Bem, gente, hoje eu vou começar a falar sobre anamnese. Na anamnese, a gente vai tratar de todos esses subitens aqui: identificação, queixa principal, história da moléstia atual, história patológica pregressa, história familiar, história socioeconômica e revisão dos sistemas. Começando, então, na identificação. A identificação não é só o nome. A identificação ela consta de nome, idade, sexo, as patologias, né, pneumológicas, elas têm algumas características, elas guardam algumas características de acordo com a idade e a origem desse paciente. Assim como todas as patologias têm essa característica, né? Por exemplo, eu pego de acordo com a idade, eu sei que fibrose cística vai se manifestar mais na infância, né? Sumo da membrana hialina também. Já o paciente com DPOC, ele costuma, não é um, dificilmente você vai ver um paciente com 20 anos, um paciente com 18 anos, com um DPOC. Tem que ter um histórico de exposição à queima de biomassa para que se desenvolva o processo da doença. Se isso acontece, quando eu pego, por exemplo, eu pego um paciente com DPOC, e esse paciente ele tem 25 anos, e eu faço uma radiografia e faço uma espirometria, e já está bem avançado esse DPOC. Existe uma incongruência, existe um processo que não bate entre a exposição e a idade com o processo de adoecimento, né? E já levanta a bola para outro tipo de doença, né? Deficiência de fonte de tripsina, etc. Mas as doenças guardam características, predileção por certas idades, né? Sexo, né? Carcinoma broncogênico atinge mais homens do que as mulheres. Isso porque o homem, teoricamente, fuma mais, mas essa história está mudando, né? Raças, arcoidoses. Os negros têm mais arcoidose, colagenosos mais em brancos. Procedências. Existem áreas mais endêmicas para determinado tipo de doença. Quando eu pego, por exemplo, um paciente vindo da região de Corinto, com micronódulos pulmonares difusos, e a primeira coisa que eu penso é silicose, porque esse paciente, a região é uma região propícia a isso, é uma região onde se faz isso. Então, essa procedência, ela nos orienta quanto a esse caminho, tá bom? Bem, falado isso, vamos falar das queixas principais, ou queixa principal, pode ser mais de uma.
Elas podem ser específicas do aparelho respiratório, né? Podem ser por encaminhamento de outra especialidade, pode ser por avaliação de exame alterado ou de risco cirúrgico. A pneumologia, ela guarda uma interface muito grande com as outras especialidades. Eu posso pegar um paciente da ortopedia que o ortopedista me pediu um parecer sobre possibilidade desse camarada ter de operar, uma vez que ele tem um acometimento pulmonar, e ele vai fazer uma cirurgia onde vai se acessar a caixa torácica, vamos dizer assim, vai fazer uma artrodese. Então, na pneumologia, a gente guarda uma interface muito grande com as outras doenças. Pode ser que tenha um paciente venha encaminhado de outra especialidade, a reumatologia. Paciente com lúpus eritematoso sistêmico quer se avaliar se tem comprometimento pulmonar. Manda para a gente avalia. Okay? E também exame alterado, né? Paciente, eu pego demais no consultório. Paciente com a tomografia, com um nódulo calcificado, o clínico pediu para ter uma avaliação. A gente vai lá e olha e estabelece se tem necessidade de dar prosseguimento nessa investigação desse nódulo ou se morre por ali, ok? Uma outra coisa que a gente faz muito é risco operatório, né? Cirurgia bariátrica. Teoricamente, todo paciente em que vai se fazer um procedimento cirúrgico, esse paciente é pneumopata, ele deveria passar por uma avaliação pneumológica, ok? E os sintomas típicos do aparelho respiratório, né? Tosse, dispneia, o paciente vai relatar para você, certo? Sempre lembrando que deve ser nas palavras do paciente anamnese, a queixa principal, tá? Bem, falando de queixa principal, vamos falar de história da moléstia atual. Na história da moléstia atual é onde a gente destrincha a queixa principal, onde a gente estabelece um nexo cronológico e tenta estabelecer um nexo causal que decorreu dessa história da moléstia atual, ok? Então é importante que a gente tenha em mente os sintomas, né? Quando foi que começaram, quais são as características desses sintomas, os fatores agravantes e os fatores atenuantes desse sintoma. O que eu fiz para melhorar esse sintoma? Ou o que eu faço que pior? Eu tenho uma tosse, doutor. E essa tosse, se não me deixa dormir. Quando eu deito, essa tosse começa. E ela ficou depois que eu tive um quadro de infecção de via aérea superior e ficou essa tosse, é só eu deitar que ela piora. Peraí. Será que é um síndrome da via aérea superior? Será que é um gotejamento posterior que esse paciente está tendo? Bem, alguns medicamentos também podem dar tosse. A gente tem um exemplo clássico aí dos inibidores de enzima conversor de angiotensina, o IECA, né? Por quê? Porque ele inibe a conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2, a gente sabe que a angiotensina ela tem um papel importante na degradação da bradicinina. Então, perguntas que a gente deve fazer na história, na específico do aparelho respiratório. Fuma? Se fuma, fuma há quanto tempo? E o que fuma? O paciente não pode passar por uma consulta pneumológica sem ser inquirido quanto a isso, tá? Se ele fuma o quê e fuma há quanto tempo? A gente sabe que o cigarro ele está diretamente relacionado a grande parte dos acometimentos pulmonares. A gente tem, não é só a DPOC, não, tá? A gente sabe que ele incrementa muito o risco de neoplasia, não é isso? Outra coisa, história ocupacional. Com o que esse paciente trabalha? Isso é muito importante. A gente tem coisas que aparentemente são inofensivas, mas que guardam um nexo causal com algumas patologias. Por exemplo, paciente 60 e poucos anos, iniciou quadro de dispneia, cheira. Aí você vai ver a senhora foi costureira a vida inteira. Será que é uma asma ocupacional que está vindo por causa da lã que o paciente desenvolveu agora? Pode. Então, o que esse paciente fez a vida inteira, a história desse paciente, o que constituiu ele enquanto profissional, é importante para que estabeleçamos se existe algum nexo causal com a doença em vigor. Beleza?
e uso de medicamento, né? Existem medicamentos que são extremamente tóxicos para o pulmão. A gente tem a mildarona, a metotrexate, são medicamentos que a gente, sabidamente, eles lesam o pulmão. Tem paciente que perde o pulmão por causa de amiodarona. Bem, então o cigarro, a gente sabe que o cigarro ele é extremamente tóxico, né? Existem mais de 4.700 substâncias tóxicas, né? A fumaça, é, ela vem numa temperatura muito alta e ela predispõe demais ao câncer. Hoje a gente tem outras modalidades, né, de fumar, né? A gente tem o narguilé, a gente tem, mas o fato é que o cigarro, quando a gente pensa em tabagismo, não tem como o paciente passar pela consulta sem ser abordado. E a gente tem que estabelecer qual que é a motivação que esse paciente está no momento em que ele está na consulta. Esse paciente, ele não quer saber de parar de fumar, ele veio por outro motivo. Esse paciente, se está nessa condição, ele não está na fase de que você tente fazer parar de fumar. Ele está na fase de sensibilização. É a fase onde você vai falar com ele, olha, o cigarro, ele tem as consequências dele, o cigarro, ele te faz mal, você vai explicar para o paciente. O paciente sabe que o cigarro faz mal, mas ele não tem vontade de parar de fumar. Esse paciente, a gente tem que tentar trazer esse paciente para mais próximo do movimento de ação para parar de fumar. O paciente sabe que o cigarro faz mal e ele pensa em parar de fumar. É uma outra fase. Esse paciente já foi sensibilizado e esse paciente sabe que o cigarro faz mal. O paciente sabe que o cigarro faz mal e o paciente foi procurar parar de fumar. Ou então o paciente sabe que o cigarro faz mal e ele chegou com a data, eu quero parar de fumar. E esse paciente está no momento da intervenção, às vezes, farmacológica, né? O que a gente tem de arsenal farmacológico hoje para tratar esse paciente? Hoje a gente tem a reposição de nicotina, né? Pode ser transdérmica. Hoje a gente tem a bupropiona, né? Que é o inibidor de recaptação de serotonina, que ele age impedindo um pouco o processo de compulsão em fumar. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o cigarro, o tabagismo, né, ele tem dois elementos. Ele tem um elemento químico muito forte, né? Então eu tenho uma dependência química forte, e eu tenho uma dependência psíquica. Então eu tenho que atuar nessas duas vertentes, tanto na dependência química como na dependência psíquica. Outra questão, outro medicamento que a gente tem. A gente tem a goma. A goma, ela vem geralmente para aplacar o quadro de vontade. Às vezes o paciente está com muita vontade de parar de fumar, e aí ele já está com o tratamento instituído. Geralmente, o que a gente faz? A gente entra com a bupropiona pela manhã, às vezes a gente introduz uma dose também no período da tarde, se der à noite o paciente não dorme. E aí faz a reposição com nicotina de acordo com a carga tabágica desse paciente. No decorrer do dia, esse paciente pode ser que ele tenha alguma vontade de fumar, e aí a goma ela vem para suplantar isso aí. Ela vem, o paciente masca, a forma de usar ela é um pouco diferente. O paciente masca, ela solta um sabor azedo, e aí esse sabor indica que está liberando a nicotina. Soltou, o paciente vem, põe a goma no suco gengivo labial, descansa ela, quando sentir vontade de novo, volta a mascar, ok? Uma outra coisa que a gente, outro medicamento, que é um medicamento mais moderno, que é a valericlina, que é o Champix, tá? O Champix, ele é um pouco mais caro, em torno de R$ 1.200 o tratamento, mas tem uma efetividade muito boa. Estudos falam que a valericlina tem que o uso da bupropiona com o nicotina, né, com reposição de nicotina, ele tem a mesma eficácia que a valericlina. Na prática, a gente vê que a valericlina ela é um pouco melhor, ok? Bem, então a gente tem
na queixa principal, as manifestações pulmonares, né, que podem traduzir acometimento das vias aéreas, pleura, parênquima e refletir alterações da ventilação e trocas gasosas. Então, quais são as manifestações pulmonares? Isso é o que a gente escuta todo dia no consultório. Geralmente eles se originam em alguma estrutura, né, ou órgão pulmonar. Tosse, dispneia, hemoptia, cianose, giro torácico, pectoração e dor torácica. Ok, vamos falar um pouquinho de cada um desses. E as manifestações extrapulmonares, né? Febre, astenia, emagrecimento, anorexia, síndrome da veia cava e bacteamento. Vamos lá. Para todos esses sintomas, a gente tem que perguntar quando começou, quanto tempo que você está sentindo isso, relação com a hora do dia, a hora da noite, o que melhora, o que piora, quais são as características, o uso de medicamentos associados, relação com algum exercício ou lugar, ok? Vamos começar então pela tosse. A tosse, gente, eu devo escutar isso, assim, são incontáveis vezes durante o dia, né? Ainda mais nesse período de crise agora, todo mundo que está tossindo está com medo, né? Então, inspiração explosiva acompanhada de um ruído característico, mecanismo de defesa cujo objetivo é a limpeza das vias aéreas inferiores e da laringe, tá? Bem, a tosse a gente tem que caracterizar ela. São muitas causas de tosse, muitas causas de tosse. Então a gente tem que caracterizar ela muito bem caracterizada, porque a anamnese bem feita, ela nos dá quase que o diagnóstico por completo. Se não fizer isso, ela nos orienta muito na solicitação de exame complementar e no exame físico, tá? Então, caracterizar o início, a duração, presença ou não de expectoração e a relação com o decúbito do dia, se quando eu deito piora ou não, tá? Eu considero tosse aguda aquela tosse que tem até 3 semanas. É o resfriado comum, a sinusite, laringite, gripe, pneumonia, exposição a alérgenos, exacerbação de doença persistente, edema agudo de pulmão, embolia pulmonar, uso de droga como inibidor de enzima conversor de angiotensina e beta-bloqueadores. Tosse que ela se inicia em até 3 semanas. Todo mundo já teve esse tipo de tosse. É aquela sinusite que veio, é aquela gripe forte que veio, que depois ficou aquela tosse teimosa, que ficou arrastando um tempo, foi minguando até desaparecer. Isso que é a tosse que eu chamo de aguda, tá bom? A tosse subaguda, que é a tosse de 3 a 8 semanas. Também a tosse pós-infecciosa, é aquela mesma tosse que eu falei, só que se arrasta um pouco mais, tá? Eu tenho a tosse crônica. A tosse crônica é aquela tosse que dura acima de 8 semanas. O cara tem 2 meses que está tossindo. Então, quais são as causas mais comuns? É doença do refluxo gastroesofágico. Vocês vão, quando começar o ambulatório, quando a gente voltar à vida normal, vocês vão pasmar de ver o tanto que doença do refluxo gastroesofágico é responsável por tosse. Às vezes o paciente vem, rodou um tanto de gente, chega na gente, a gente dá um inibidor de bomba com um procinético, o paciente limpa a tosse. Tabagismo, paciente que fuma muito tempo, ele tem uma tosse também, asma, DPOC, tuberculose, disfunção de corda vocal, gotejamento pós-nasal, paciente com sinusite crônica, ele tem esse gotejamento pós-nasal, uso de medicamento, como enzima de conversora de angiotensina, cardiopatia, exposição ocupacional e etc. São os responsáveis pela tosse crônica. Dispneia. Dispneia, primeira coisa, vamos definir dispneia. Dispneia, a gente não vê, a gente vê o quê? Taquipneia. Então, uma dispneia, ela é um sintoma, o paciente te dá sintoma. A dispneia, ela é subjetiva. O paciente é uma sensação subjetiva de falta de ar, tá? Então, a dificuldade para respirar, podendo o paciente ter ou não consciência desse estado. Ele pode referir para você como aperto no peito, canseira, falta de ar, fôlego curto. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai perguntar a respeito de dispneia. O senhor se sente cansado? Né? Às vezes o cansaço do paciente é falta de condicionamento físico, ele vai subir uma escada, a perna dói. Isso não é dispneia. Isso não é canseira. Né? Isso é falta de preparo. A perna dele que não está dando conta de subir o negócio. A dispneia, ela resulta em dificuldade de puxar o ar. O ar não está entrando de forma adequada. Beleza? Relacionar com atividades físicas, grandes, médios, pequenos esforços ou em repouso. Vocês vão perceber mais no decorrer do bloco, existem instrumentos para classificar o nível de dispneia do paciente, tá?
Esses instrumentos, a gente usa eles tanto para classificar o nível de dispneia e também para classificar a DPOC e asma, tá? Bem, existem alguns tipos de início, né, e duração de dispneia. Posso ter dispneia imediata, breve ou prolongada. Uma dispneia imediata me chama atenção, porque é uma dispneia que iniciou de uma hora para outra. O que pode causar uma dispneia imediata? Uma embolia pulmonar aguda, um pneumotórax, né? O paciente está bem, de uma hora para outra, pum, apareceu com a dispneia. Tem que suspeitar de uma dessas duas situações, ok? Na embolia pulmonar eu tenho uma escala que chama uma escala que mede a possibilidade desse paciente de ter embolia pulmonar frente ao quadro de dispneia dele. No pneumotórax eu já não tenho escala nenhuma. No pneumotórax é a clínica, né? Geralmente o paciente sente uma dor aguda, etc. Eu posso ter dispneia breve, né? Que são horas ou dias, né? Pneumonia, crise asmática, dispneia mais arrastada. E eu tenho aquela dispneia prolongada, asma, DPOC, pneumoconiose, que o paciente vem evoluindo. Ah, tem 5 anos que eu tô com essa falta de ar, doutor, e ela vem me acompanhando e cada vez ficando pior. Então, as causas. Eu tenho causas atmosféricas. Se você sair daqui e ir lá para Machu Picchu, né, fazer uma caminhada lá, você vai ter dispneia por rarefação de oxigênio. Eu tenho causas obstrutivas. O paciente pode obstruir a via aérea com alguma coisa e dessa obstrução ocasionar dispneia. Parencimatosa, tórax pulmonar, diafragmática, pleural, cardíaca, sistema nervoso central. Causas obstrutivas geralmente causam dispneias agudas, né? Eu tive, por exemplo, teve um caso de uma criança que eu atendi, eu estava com a pediatra, o menino chegou, o menino tinha engasgado com aquela balinha soft, né? É mais antigo, aí vai entender o que eu tô falando. A bala parecia um hemácia. O menino engasgou com essa bala e tenta manobra, não desobstruiu, o menino com obstrução de aérea, com estridor, colocamos na ambulância, fomos correndo, João de Três, a gente deve ter gastado mais ou menos uns 15 a 20 minutos de Ibirité até no João de Três. Chegou lá, a hora que João de Três está na subidinha, a hora que subiu, o menino, mãe, engoli a bala, mano. Vontade de dar um couro no menino, né? Bem, hemoptíase. Todo sangramento, independente da quantidade proveniente do trato respiratório inferior, abaixo da glote. Isso é importante. Às vezes o paciente foi sondado, o paciente teve uma sonda nasogástrica, ou etc., e tossindo, então ele tossiu, e machucou a região de laringe, e aí sai raios de sangue. Isso não é hemoptise. Hemoptise, ele tem que ser infraglótico sangramento. O sangramento vem de via aérea inferior, tá? Então, olha lá, quais são as causas de hemoptise? São várias causas. Pneumonia pode dar hemoptise, mais raro, mas pode dar, né? Tromboembolismo pulmonar, bronquiectasia, tuberculose, corpo estranho, doença de coagulação, o paciente tem uma coagulopatia e começou a evoluir com hemoptise. Pode acontecer. Neoplasia invasiva, trauma, né? O paciente tomou uma facada e, mediante essa facada, começou a ter hemoptise. Pode acontecer, tá? Então, primeiro coisa, quando a gente vê um paciente com hemoptise, tem que certificar que realmente é hemoptise. A gente vai olhar se o sangramento não é do nariz e nem é do trato gastrointestinal, ok? Se é do nariz, a gente chama de epistaxe. Se é do trato gastrointestinal, é uma hematêmese, ok? Bem, a gente classifica hemoptise em hemoptise de pequeno volume, moderado volume, grave e maciça. Eu só vi maciça uma vez. Dificilmente vocês vão ver alguém
com hipovolemia em decorrência de hemoptise. O paciente, geralmente, ele morre antes por asfixia. E também não sangra tanto assim, tá? Vocês vão ver, são um pequeno, moderado volume. Então, quais são as causas de hemoptise? Olha lá. Pode ser infecciosa, pode ser por pneumonia, tuberculose, fungo, pode ser bronquiectasia, sequela de infecção, fibrose cística, distúrbio de coagulação, câncer de pulmão, embolia pulmonar, cardiopatia, e pode ter hemoptise que a gente não consegue identificar de onde é que vem essa hemoptise. Em torno de 10 a 20%, tá? Chieira torácica. O paciente geralmente chega para você e fala: doutor, parece que tem um gato aqui dentro de mim. E essa chieira geralmente é mais noturna. É como se fosse um sibilo audível sem estetoscópio, ok? É um ruído geralmente expiratório, tem um timbre elevado, som musical e traduz obstrução brônquica. A obstrução pode ocorrer na luz do bronco, na parede ou na luz do bronco. As doenças que geralmente cursam com isso é asma, DPOC, tuberculose, bronquiolite, neoplasias, embolias, cardiopatia, doença refluxo esofágica. Ainda vou acrescentar mais, pode ser algum elemento obstrutivo que pode estar levando a isso também, tá? Então aqui, obstrução brônquica, né, por edema de via aérea, faz com que o som entre, passe por, o som que antes, o ar que antes passava de forma laminar, ele passa por essa obstrução, turbilhona e gera a chieira e o sibilo. A gente tem um paciente normal, né, e o paciente com asmático, onde você tem uma hiperinsuflação, que o som passa e turbilhona. A gente tem basicamente dois tipos de chieira. A gente tem a chieira fixa e a chieira variável. A chieira fixa, geralmente ela vem por obstrução fixa, tumor, corpo estranho, alguma coisa que está impactada ali, que não movimenta de acordo com alguma manobra, que é diferente da chieira variável. Quando eu faço um movimento de tosse, essa chieira ela migra de um lugar para o outro, tá? Como na asma, DPOC, bronquiolite, insuficiência cardíaca esquerda. Cianose. Cianose é a coloração azulada da pele e superfície mucosa. Ela advém quando a hemoglobina não saturada chega numa concentração média de pelo menos 5 gramas. Pode ser central ou periférica. E, geralmente, quando eu tenho uma cianose periférica, eu tenho que definir essa cianose periférica. Ela é simétrica ou é assimétrica? Eu tenho as duas mãos cianóticas ou eu tenho só uma mão cianótica? Se eu tenho só uma mão cianótica, eu já vou pensar em um fenômeno vaso-oclusivo. Eu já não vou pensar num fenômeno de obstrução de via aérea ou de hipoxigenação. É um fenômeno vaso-oclusivo, ok? Existem várias situações que podem levar a isso, né? Tem pessoas que precipitam esse fenômeno vaso-oclusivo com frio, a síndrome de Renault, né? O fenômeno de Renault, quer dizer, que acontece, que já aponta para um processo reumatológico lá na frente, tá? Então aqui eu tenho a cianose, né? Cianose central, cianose periférica. Eu costumo sempre fazer isso. Todo paciente que é no consultório que eu vou avaliar, eu pego minha mão e comparo minha mão com a dele. E vejo se a mão dele está cianótica em relação à minha. Porque a gente olhando para o paciente por inteiro, às vezes a gente fica assim, será que está cianótico, será que não está? Quando você compara com a sua mão, você consegue perceber. Então, cianose central, causada por problemas pulmonares ou cardíacos. A gente tem hipoventilação, distúrbio de troca gasosa, chantes anatômicos, né, que podem levar a essa cianose central. As doenças do sono, né, a hipoventilação alveolar ou a apneia obstrutiva do sono, cursam com muita cianose. Tá? Periférica, decorrente de um fluxo de sangue reduzido para os tecidos. Pode ser por vasoconstrução, pode ser por obstrução venosa, pode ser por fenômeno de Renault. Ok? O fenômeno de Renault é uma vasoconstrição muito forte, geralmente crioprecipitada, ela vem em decorrência de frio. Mais comum em mulher que em homem. Expectoração.
se você pensa em algum dia fazer pneumologia, você tem que ter estômago para o paciente chegar com um copinho de catarro e te mostrar. Isso é frequente na nossa prática. A gente normalmente produz uma expectoração durante o dia, em torno de 100 ml, né? A gente produz, e isso é normal. A gente tem as glândulas na árvore respiratória que produzem isso, essa secreção, que tem uma função de clarificar, de limpar a via aérea, ok? A gente, quando vê uma secreção, em expectoração, a gente tem que classificar ela quanto ao volume, cor, odor, transparência e consistência. E isso guarda uma interface muito importante com a doença que o paciente carrega consigo. A gente vai ver aqui alguns tipos de secreção e o que é que eles sugerem para a gente, tá? Então, olha aqui. Quando essa secreção ela é serosa, é rica em água, eletrólise, proteínas de baixa solubilidade, a gente pensa em edema pulmonar. Geralmente, a secreção de edema pulmonar ela é uma secreção mais rosa. É uma secreção muito fluida e rosa, tá? Uma secreção mais mucosa, ela é rica em água e mucoproteína, tem um aspecto de clara de ovo. Todo mundo já teve essa secreção em via aérea superior, que é aquela secreção decorrente de gripe, né? Aquele catarro mais hialino, mais claro, tá? E com muita viscosidade. Purulento, rico em piócitos e autocelularidade. Todo mundo também já deve ter tido uma sinusite, alguma coisa assim, infecção bacteriana, ok? Detalhe, eu posso ter uma infecção viral com essa característica? Posso, né? Geralmente se o paciente estiver desidratado, ele concentra mais a secreção e pode cursar dessa forma aí, tá bom? E hemoptóico com sangue, né? Característica da tuberculose, pode ser na pneumonia necrotizante, tá? Então, dor torácica. Quando eu penso em dor torácica, eu tenho que pensar o que pode causar dor torácica e tentar estabelecer um nexo causal com essa dor torácica e o que pode causar essa dor torácica. Então, vamos lá. A dor torácica pode ser de origem respiratória, de pulmão e pleura. A dor torácica ela pode ser de origem gastrointestinal, esôfago. A dor torácica pode ser de origem osteomuscular, ou a dor torácica pode ser de origem cardiovascular. A gente deve, em todos, tentar estabelecer cronologia de quando começou, como é que foi, se está progredindo, se não está progredindo, intensidade, qualidade da dor, como é que essa dor é uma dor enfincada, é uma dor crucinante, é uma dor em aperto, o tempo e a duração, localização dessa dor, o que faz essa dor diminuir e o que faz essa dor piorar. E o que vem de sintoma associado com essa dor. Sempre quando eu sinto essa dor, eu sinto uma tosse. Sempre quando eu sinto essa dor, eu sinto, vamos dizer, eu tenho a dor e com a dor vem o catarro com secreção sanguinolenta, tá? A causa mais comum de dor torácica estão relacionadas aos sistemas, né? Pulmonar, cardiovascular, digestório e osteomuscular, assim como eu havia falado. Então, pulmonar, localização, intensidade, duração e qualidade a gente tem que definir e reflete o cometimento da parede torácica, das pleuras, pulmão, coração, pericárdio, vasos, mediastino, esôfago, diafragma, e pode ser de origem psicogênica também, ok? O paciente tem a dor e a dor ela não tem um substrato anatômico que justifique ela. Ela vem por questão psicogênica do paciente. A pleura é a estrutura mais sensível. Lembrar o seguinte: dificilmente o paciente sente dor no pulmão. O pulmão tem pouca terminação nervosa. A dor que ele sente geralmente é pleural. Se o paciente tem uma pneumonia, se a pneumonia ela pega uma porção da pleura, isso dói demais e dói muito tempo, tá? Então, a grande maioria dos acometimentos pulmonares que doem, eles têm uma relação com dor pleural. Dor músculo-esquelética. Dor músculo-esquelética todo mundo já
teve quando foi na academia, quando foi no CrossFit, quando carregou alguma coisa pesada. Ela guarda um nexo causal com elementos encadeantes. O paciente, depois que bateu uma laje, o paciente, depois que foi no CrossFit, o paciente, depois que, etc, etc, começou a ter a dor. E essa dor é uma dor que eu consigo reproduzir. Quando eu movimento o grupamento muscular específico que foi acometido, o paciente consegue reproduzir essa dor, ok? Então é bem localizada, ela não é tão intensa, ela tem uma hiperestesia. Quando eu palpo, quando eu movimento aquele grupo muscular, né, piora com o movimento do tronco, é intensificada pela extensão e abdução do braço ou membro do elemento em questão, tá? Dor pleurística parietal, início abrupto, agudo, intenso, em pontadas, sem relação com o movimento do tronco, expansibilidade diminuída e tende a ser bem localizado, seguindo a distribuição dos nervos intercostais. É intensificada pela inspiração profunda ou pela tosse aliviada pela pausa. Eu vou ter essa dor em empiemas, infarto pulmonar, em pneumotórax, que é a dor de origem pleural, tá? Então, quais são as causas, né? Derrame pleural, pneumonia, tuberculose, trombolismo pulmonar, neoplasia, pneumotórax, pneumomediastina e hipertensão pulmonar. São as causas de dor torácica de origem respiratória, tá? Bem, já falamos de quase tudo, né? Então, vamos falar da história patológica pregressa. O paciente chegou para você, você tem que destrinchar todas as patologias que esse paciente já teve, principalmente no que diz respeito à patologia de origem respiratória. Bronquiolite grave na infância, sequelas de bronquiectasia, tuberculose e suas sequelas, trauma torácico anterior, o paciente já tomou algum tiro, o paciente já teve um acidente, já quebrou algum arco costal, já teve internado alguma vez por causa de algum problema respiratório, tem alguma doença de base, lúpus, artrite reumatoide, etc. História familiar. Asma, rinite, sinusite, repetição, dermatite atópica, fibrose cística, deficiência de hormônio tripsida. A gente sabe que a asma ela tem uma característica, guarda uma característica familiar muito importante, né? Principalmente com o tabagismo. Se você fuma, geralmente a asma ela pula uma geração. Se você fuma, a chance de ter a asma é do seu filho, do seu neto, não do seu filho. Rinite, sinusite de repetição, dermatite. Então, tentar relacionar alguma dessas doenças com a questão familiar, tá? História psicossocial, idoso procedente de asilos ou com doenças associadas. Se chega um paciente para você, asilar, com quadro de pneumonia, você já vai pensar em um quadro infeccioso nosocomial, porque esse paciente é asilar, é institucionalizado. Um paciente com uma condição dentária muito ruim, um morador de rua, a gente vai pensar em anaeróbio, né? Ar-condicionado, aquecedor, estação de neve, a gente pensar em legionelose, poeira domiciliar, mofo. Gente, o paciente chegou no consultório, na história da psicossocial, tem que perguntar como é que é o ambiente desse paciente dentro de casa. Tem cortina, não tem cortina, que tipo de cortina que é, tem tapete, não tem bicho de pelúcia no quarto, não tem. Tem bicho em casa, que bicho que é, gato, cachorro. Sempre lembrar de perguntar de ave. O paciente acha que ave não é bicho. Ah, não tem bicho não, tem não? Não. Ah, tem uma calopsita que fica no meu ombro o dia inteiro. Isso é bicho, né? E principalmente a ave desse gênero do bico torto, né? Que chama psitarcídeos, eles são muito a pena dela tem uma aerodinâmica muito peculiar e ela tem uma capacidade de gerar pneumonia de hipersensibilidade muito grande. Travesseiro, pena de ganso, tem que investigar. Você travesseiro, pena de ganso, como se o camarada estivesse dormindo abraçado num ganso a noite inteira, entendeu? Então, isso gera pneumonia de hipersensibilidade. Fatores de risco para infecção, tuberculose, HIV, ok? Doenças ocupacionais, pneumoconiose, silicose, asbestose. Esse paciente já trabalha com corte de rocha, trabalha em mina subterrânea, ele trabalha com amianto, trabalha com carvão, asma ocupacional é costureiro, não é? Então, tentar definir
quais são as atividades ocupacionais que esse paciente já exerceu ou exerce, tá? Depois a gente passa para a revisão dos sistemas. Todo paciente que chegar no consultório, a gente tem que investigar sobre sintoma de via aérea superior. Às vezes a gente está tentando tratar um quadro de dispneia, um quadro de Shihiro, um quadro de sibilância, e o tratamento desse sintoma, às vezes, está na via aérea superior. Você trata uma sinusite, trata um gotejamento posterior e esse paciente melhora, ok? Distúrbio de deglutição, paciente com microaspiração, pneumonia de repetição, que tem uma tosse ineficaz, aparelho cardiovascular, né, se tem alguma cardiopatia, aparelho digestório. Todo paciente a gente tem que investigar também se tem queimação retroesternal, se tem algum sintoma que sugere refluxo gastroesofágico, ok? Aparelho locomotor, artralgia, doença do colágeno, a gente tem que definir também, porque a gente sabe que a pneumologia guarda uma interface muito grande com a reumatologia. Muitas doenças reumatológicas se manifestam com acometimento pulmonar. Ok, pessoal? Bem, essa foi a aula de hoje. Eu vou parar a gravação aqui agora, tá?